E aí, meus amores, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso tão querido Mulher Maravilha Podcast. Eu sou Roberta de Moraes e aqui ao meu lado a minha querida amiga e parceira de bancada, a atriz Beth Correia. No episódio de hoje, gente, nós vamos falar sobre coragem, escolhas e novos formatos de família. Nossa convidada é a Bettina Bocles. Ela é consultora de marketing, autora e mãe independente. Ela transformou o sonho de ser mãe solo em realidade e virou uma referência do tema no Brasil. Além disso, compartilhou a história dela em 2 livros. Vou mostrar aqui para vocês: Maternidade Independente, um jeito diferente de formar uma família. E recentemente, ela vai contar para a gente também, ela lançou esse livro infantil, Sendo um Sonho Acontece. Aqui ela conta a história da reprodução assistida de uma maneira lúdica e muito amorosa. E a Bettina, sobretudo, nos mostra essa mulher maravilha que está aqui sentada conosco, que formar uma família pode acontecer de formas diversas, todas legítimas e repletas de afeto. Bettina, é um grande prazer tê-la aqui. Ai, prazer é todo Obrigada, meu, viu? Beth. A riqueza da tua história. Muito obrigada. Obrigada também, pela super. disponibilidade. E para começar, Bettina, para a gente já ir direto no cerne da coisa, como foi para você perceber que você podia realizar o sonho da maternidade sem seguir o formato da família tradicional? Olha, essa pequena decisão demora um tempo para você assumir que não daria mais tempo para você ser mãe, encontrar um parceiro e construir a sua família do jeito tradicional e que era o que eu queria. Eu nunca quis ser uma mãe independente. Mas essa situação, ela aconteceu por, né, um passo atrás, que foi a minha dedicação ao meu trabalho, o meu foco na minha carreira. E quando você está O que você fazia? Nos conte. eu trabalhava em multinacionais, sempre na área de marketing, e aquela coisa. E uma delas, essa que eu realmente estava nesse período dos meus 35, né, e segui até quase 50 nessa empresa, eu viajava, eu conhecia pessoas, culturas, então a vida estava muito boa. Uhum. Né? Então é como se o trabalho te tomasse, Te né? preenchesse, Te né? preenchesse, tomasse o seu tempo, e que às vezes não tinha nem tempo de eu sair, porque tinha 3 semanas seguidas de atividades e eu não conseguia sair. Sim. Só que, por um outro lado, você às vezes acaba achando a maternidade um sonho um pouco mais distante, Distante. porque naquele momento está tudo ótimo. Só que ninguém me avisou que o corpo da mulher, ele é diferente por dentro e por fora. Enquanto por dentro o negócio estava ladeira abaixo, Ladeira abaixo. né? O óvulo 37, 38, Olha 39, o time! né? Tchau, vai para, né? Relógio biológico, tchau! Tchau! E por fora eu tava me sentindo ótima, né? Nada que umas injeçõezinhas aqui, uns botox, né? Você se sente, vai, se cuida e tudo. Então, esse descompasso E que é me... inerente, né? A Não gente não tem adianta. como prever, Não não tem como tem. controlar. E mais ainda, Roberta, cada mulher é uma mulher, não tem Exato. regra. Então, assim, eu posso estar com 39 e ter uma boa reserva ovariana, que é aquilo que vai te ajudar para você ter o seu filho. E eu posso estar com 35 e não ter nada. A gente não... A gente não, Aí você não tinha sabe. óvulos congelados? Então, o que aconteceu? Na minha época, que eu estou falando há 13 anos atrás, a reprodução assistida, assim, para o meu caso de maternidade independente, era quase nu, não tinha referência. Exato. Eu não tive referência. Se eu procurava no Google, não tinha nada. Livro, nada. Site, nada. E a gente está falando de 13 anos 13 atrás. anos, mais de uma É década. muito recente, gente. É muito recente. Mas aonde eu fui conseguir a Mickey Morissette, que é uma americana, que escreveu um livro que foi a minha Bíblia. E eu comecei, uma amiga, sabe aquela amiga da amiga, Sim. quando a gente conversa, ela me deu. Falei, isso aqui para mim é ouro. E, inclusive, isso foi a sementinha de eu fazer esse livro. Fazer porque esse aqui. eu não tive nada de informação. E esse livro começou a me trazer esse universo desconhecido totalmente por mim. E, claro, para os médicos também, como lidar com uma mulher como eu ali, Sim. que estava ali naquele Eles não desespero. ninguém estava preparado para Ninguém isso. estava Pra essa preparado. demanda, né? E como é que deu essa virada de chave?
Uma vez eu estava sozinha na minha casa e eu comecei a entender o seguinte, que era um domingo à tarde, minhas amigas todas na programação com seus maridos e filhos, e eu sozinha, Uhum. sabe, para onde eu vou? O que que eu vou querer da minha vida daqui a 10 anos, né? O que que vai ser? Né? Hoje em dia você não consegue nem pensar um ano, mas naquela época a gente conseguia. E aquilo bateu muito forte, e sempre algumas mensagens assim vinham, sabe? Aquela mensagem do inconsciente, vinha assim, Os sinais. tenha filhos, né? E eu tive de algumas mulheres que falaram isso, tenha filhos. Não pensa em homem agora, vai ter teu filho, depois você pensa num pai para seu filho, né? Não perca essa chance. Então, tudo isso vinha na minha cabeça que me motivou a buscar. E aí eu fui conversar com meu médico, ginecologista, porque o profissional que é um ginecologista, naquela época eu acho que existia um despreparo deles de lidar com mulher, que ele me indicou direto um especialista de Aham. reprodução assistida, mas muitas mulheres nem passam por Sim. por essa indicação, né? E fica sem saber o que fazer. Aí eu fui procurar um médico. Sobretudo quando esse tema resvala no quesito financeiro. Total. Que Porque não é uma aí- decisão que você, né? É realmente um tratamento que requer uma boa carga financeira e sem você saber se vai conseguir na primeira, Na segunda. Exatamente. Eu tenho Ou se mentoradas vai conseguir, né? 5 vezes, 7 vezes, faz a conta ali. Quer dizer, é um projeto de vida que você abdica de muita coisa para se dedicar a isso. Mas esse teu desejo de ser mãe, esse desejo da maternidade, ele já vinha lá de trás ou surgiu Super. nesse momento? Não, já vinha lá de trás. Só que ele, engraçado, né? Quando você vai ficando Desde mais criança, velho, por exemplo? Sim, sempre tive, né? Aquelas brincadeiras de boneca, você mamãe, não sei o quê. E eu sempre tive, minha família era uma grande família, então eu tinha esse desejo. E aí, quando você vai chegando perto dos 40, isso, né, é fato, porque chega até a mim, a mulher liga aquela chave, 37, 38, né? liga a chave do que eu quero. E aí eu falo que Eu não tem... tinha, eu brinco com Você isso não também. tinha? Não, porque assim, eu engravidei com 39, eu tive o meu filho com 40 anos. E até pouco tempo antes, eu tinha essa vontade, mas ela também estava caladinha, sabe? Pois é. Mas com 38, 39, Exato. para mim, ela explodiu dentro de mim. E eu comecei, eu quero, com as minhas amigas tendo filho quase 10 anos de idade, e eu nem tinha começado essa jornada. Então, para mim, né, teve esse chamado e eu resolvi ir em frente. E aí veio a fórmula matemática que eu falo, que é o seguinte, qual que é a fórmula matemática? Com 38 anos. Uhum. Até você conhecer um cara. Desse conhecer um cara, você gostar do Dá cara. certo. Então, dá certo. Até você dar certo, você vai noivar com o cara, morar junto com o cara, né? Aí depois você mora com o cara, você tem que passar pelo menos 2 réveillons com ele para saber Como é que funciona o negócio. os altos, né, da vida, Exato, né? baixos. Os exato. baixos ali. Aí depois você vai casar. Aí depois que você vai casar, você vai curtir o casamento 1 ano, 2 anos. Aí Já depois, foram 5 anos aí. 6, 7 6, anos. 7 anos. Aí depois Não, e você saber vai se- decidir ter filho. E saber se esse parceiro vai querer Vai também querer ter ter filho. filho, Ou se ele já tem. negociar, né? Ou Você se vai ele querer. não tem, ou se ele Isso. vai querer, ou se ele não quer. E aí vem o pior, que é o tentar ter filho e o conseguir ter filho. Sim. Aí é 10 anos. A tua Aí conta. é aquela forma, sabe assim, eu Aí comecei... a conta já foi lá para os 48 É e isso. você falou, bom, tô vendida, Tô preciso... vendida. E eu sempre fui uma pessoa que eu agia assim, quando entra uma coisa de mim, eu preciso agir. Eu não sou aquela que fico, ó vida, ó Sim, céus. sim. E aí eu fui, e aí o meu médico falou, vou te indicar um especialista. Eu fui nesse especialista, e aí a gente desencadeou o congelamento, porque eu achava que congelamento de óvulos era o bicho de 7 cabeças, que eu ia suar horrores É debaixo uma do coisa braço. de filme, né? Não é uma coisa Que de eu filme? ia no meio da reunião, sabe? Dar aquele escândalo de falar coisas doidas. Eu tinha esse medo, né? De novo, Porque não tinha são preconceito. muitos mitos e muitos tabus Muitos ainda, né? mitos e muitos tabus. E não foi nada disso. Aí, Então, tá vendo? quando eu congelei e eu vi, gente, congelar é isso, né? Você dá as suas injeções, claro. Sim. Mas não engorda 10 quilos como eu pensava, né? Porque são 10 dias, então não engorda 10 quilos, né? A não ser que a pessoa seja ansiosa e coma.
Mas não era o meu caso. E aí, depois disso, eu falei, é isso? Então eu vou. Aí eu tive um médico legal, a gente começou a falar sobre isso, eu decidi, naquele dia que eu estava em casa, que eu ia seguir esse caminho e fui, né? E aí tem todas as etapas, né? E isso eu tô contando o sim do começo. Mas existem esses passos que são Que eu acho que é exatamente a pergunta da desafiadores. Beth, né? Exatamente isso que a gente estava, que a gente já tinha até conversado sobre, que assim, muitas mulheres que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, com certeza têm medos, dúvidas, receios. E o que você está contando para a gente é exatamente o que é uma produção independente na prática. E Como é falta que de você informação, fez né, a Beth? falta de informação? É o que você disse mesmo que você não teve referência. Zero. Então conta para essas mulheres que de repente estão com essa vontade também, da maneira que você conseguir, simples, como é que é ser uma mãe independente na prática? Perfeito, ótima pergunta. Bom, uma mãe independente é o seguinte, você é uma mulher solteira que precisa de um material genético, de um doador, e esse doador pode ser tanto anônimo como um doador de identidade conhecida, porém não acessível, mas isso só de bancos internacionais, eu vou explicar depois, e decide colocar, né, junto com o seu óvulo para formar um embrião, colocar dentro de você e ter essa gravidez, né, enfim, fluir, que a gente chama de fertilização in vitro. Então, esse processo de fertilização in vitro, ele pode acontecer de uma vez, né, foi lá, deu certo, como em várias vezes. No meu caso, eu tentei 3 vezes. Na terceira, Mas deu você, certo. nessa fertilização, fez 3 embriões? Como é que funciona? Foi assim, primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um doador. Então, quando você Como é que foi primeiro... a tua escolha? Vou Boa contar. pergunta. Essa é uma história boa. Eu tava curiosa. Muito curiosa. O que acontece? Você decidiu fazer o tratamento, você tem que primeiro ver como é que está a situação aqui, Sim. dentro. Né? Como é que está a sua reserva, como é que estão os seus óvulos. Os óvulos é o ouro de tudo É o cara, ali. né? É o cara. Sem ele não vai rolar nada. Pode rolar hoje em dia, por causa da recepção de óvulos. Você pode ter um ok, óvulo. verdade. Mas verdade. isso é A um doutora Paula outro trouxe, né? É um outro assunto. tópico, É um outro tópico. Aí você vê, beleza, meu óvulo estava legal. Eu tinha 41 anos, estava legal. Então, vamos embora. Aí você tem que, quando tá tudo bem aqui, fala, ó, do ponto de vista do óvulo, tá ok. Tudo certo. Vamos agora escolher o doador. Aí que o bicho pega. Por quê? Porque o doador é um homem, né? Assim, super, na minha opinião, no Brasil, você não pode saber quem é o doador. Então, ele não tem uma identidade civil, Mas você tem não conhece. características que Mas são tem determinantes. característica, exatamente, que é o cor do cabelo, Biológicas. a cor do olho, altura, peso, sangue, religião, hobby e profissão. Só. Essas eram as características que eu tinha Pra uma analisar. planilha de Excel para analisar. E eram 100 doadores. E esse Você banco tem no que- Brasil? Isso era no Brasil. 100 doadores, eu tinha que escolher 6. Só um parênteses aqui. Hoje em dia, Signo também? não dá, a gente Boa, não hein, sabe. Roberta? Não é? Putz, Roberta, Porque que eu assim acho que você já isso faz um... Mapa astral. seria maravilhoso, mas Não é? não Seria rola. lindo. Isso não é. E o que eu vou te falar é que hoje em dia existem plataformas robustas que você sabe muito do doador. Só que naquela época, 13 anos atrás, era Excel, imagina, hoje é plataforma, Sim. você escolhe, Era aí uma você planilha, né? tem mensagem do doador que fala para você por que ele doou, né? Olha. Porque o doador, ele não cobra, não é pago nem nada, e é assim, um sentimento dele bem Voluntário. altruísta Sim. de doar, né, o sêmen dele. Mas claro que não é todo mundo que doa que é aceito, né? De 100%, só 10% podem doar. O que determina isso? Exames genéticos, Tá. de vários exames genéticos, exame psicológico. Tá, então um misto É da um condição misto de- genética psicológica do Jéssica, indivíduo. tem um urologista também que faz avaliações, então tem toda uma triagem super séria, né? Mas na minha época, apesar de ter essa triagem séria, não tinha várias características, não tinha acesso. O banco de sêmen tinha.
Eu que não tinha. Então, tinha 7 características e eu tinha que escolher 6 doadores. Porque naquela 6. época não tinha muito doador. Não tinha internet que pudesse, Instagram que pudesse recrutar doadores. De onde você vai recrutar? Claro. É muito Bater no difícil. vizinho, né? Mas, Olá, tudo mas bem? uma pergunta que eu sempre tive. Você pode também, é que no caso você está falando de um banco de sêmen anônimo, mas você pode ter um doador que, sei lá, fosse seu amigo, por exemplo. Boa! E eu tive Sim. isso, Você teve? e tá até no meu livro, porque é o caminho mais fácil que você tem. Exato. E A mais confortável, curto- certa vez. A curto De prazo. certa forma, Fala, né? vai ser um pai, Mas vai... não é o melhor. Inclusive, no meu caso, você pega um amigo, um ex-namorado e tudo, e você fala, vem comigo fazer. Como se Sim. fosse fazer um filho, a coisa mais fácil do mundo. Exato. Né? Por mais que você tente, e eu tive esse meu ex que foi, né, que iria comigo, se prontificou a prontificou, né? Ele na véspera ele desistiu. Ele desistiu? Ele desistiu, já tinha filho, falou, não quero, não vou, e eu, né, meu, Nossa, nova que vida. ansiedade, meu Deus do céu. Mas, como eu falo, né, às vezes as coisas erradas se transformam nas certas e foi E justamente são a livramentos. melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque senão você cria esse vínculo, essa responsabilidade, não tem história jeito, né? É minha sua. e de mais ninguém. Exato. Não podemos colocar uma terceira pessoa ali, uma segunda pessoa, numa história que sou eu e a minha filha. Não tem terceiro nela, né? Então, graças a Deus, ele desistiu. E aí eu fui nessa planilha, tive que escolher 6 doadores com 7 características. E aí, como é que você faz? Qual o critério? Exatamente. É isso que eu tô mais curiosa. É muito Que critério. critérios você usa? Pois é, mas aí o que eu fiz? Eu fui num shopping, né, com meu computador, escolhi dos 100, 6. Eu tinha 3 dias já, porque ele desistiu, então não podia, eu estava no meio do negócio, eu tinha que correr. Peguei uma tacinha de vinho, né, porque eu precisava dar uma relaxada. Não podia até por causa do tratamento. Sara Hemingway, um sorvete colorido. Não, e aí eu escolhi que medo. 6, né? Eu escolhi 6 do meu critério. Eu Nossa, escolhi, claro. normalmente, eu sempre indico para as mulheres escolher mais próximo da sua característica. Uma pessoa de cabelo mais escuro, talvez no teu caso pode ser olhos claros. Eu não, eu queria um castanho claro com olhos, né? Castanhos, não tão alto, enfim. E aí eu escolhi um gerente de vendas, né? Uma pessoa, né, que tem mais a ver comigo, que eu sou marketing, beleza, esses foram meus critérios. Escolhi vários, né? Mas sempre isso aí. Escolhi 6. O que aconteceu? Aí meu médico me liga e fala, olha, eu só queria te avisar que o único que estava disponível era o seu 6º. Aí eu te pergunto, fui eu que escolhi? Não. Não. Eu escolhi o primeiro. São Eu as escolhi forças o primeiro. invisíveis Pois é. que escolhem. Então foi o meu 6º doador. Por que estava disponível? Porque é o seguinte, naquela época era uma planilha, imagina, de 100 que abastecia o Brasil inteiro. Então, a demanda Era era muito alta rápida. e não é só para maternidade independente. Também homens inférteis, né, casais, precisam do sêmen. Uma mulher tem um óvulo bom e um homem não tem, então precisa. Então, né, tem outras pessoas necessitando e o negócio girava muito E os rápido. caras já não estavam mais na planilha ali. Entendeu? Já não estavam mais. Isso 3 dias. Entendeu? E aí o escolhido, quer dizer, o disponível e disponível. escolhido por forças Disponível e todas. escolhido. Que eu acredito muito nisso. Eu concordo, Nossa, total, né? É impossível não acreditar. Pois é. Quais eram as características dele? Não, as características, ele tinha 1,80 m, eu tenho 60. Ele era gerente de vendas, castanho, olhos castanhos, cabelo loiro, e o hobby dele era natação. Acabou. Ah, que beleza. Ótimo. Que Mas beleza. eu falo o seguinte, gente, quando nasce uma criança ali, você esquece É claro, tudo. evidente. Esquece, não tá nem aí. Porque até hoje, porque minha filha é tão minha cara, que Eu acho ela muito a sua cara. é muito parecida, né? Eu não a conheço. Eu vi a foto aqui. A é foto muito dela, parecida. mas eu falo para você que isso é muito pequeno. Tanto que eu incentivo mulheres que têm problema com seus próprios óvulos, porque muitas chegam a mim com 42, 47, e não dá para usar o óvulo próprio. É um luto que elas passam de entender
que o óvulo dela não vai rolar, Sim. mas algumas preferem tentar, porque, tipo, eu tentei, vou estar em paz comigo mesma. Eu quero zerar essa Quero possibilidade. zerar, mas existe esse luto de falar, eu preciso de um outro óvulo. Aí você tem duas alternativas, ou você escolhe o óvulo e o doador, ou você escolhe o embrião, já prontinho ali para Já você, pronto. que é mais, vamos dizer assim, em conta. Certo. Né? Mais barato, né? E aí você menos precisa saber se essa mulher de 47 também tem condições ainda, De nem gestar. todas, de gestar. É muita estência, sabe? Muitas Que assim, têm? eu acho que esse é o menor problema. É? Claro, tem que ver se tem diabetes, não sei o quê, mas o maior problema é o óvulo dela. Esse é o maior problema que tem, né? A gente tá vendo aí Inclusive, Cláudia Raia. geneticamente falando, né? Geneticamente falando, você vê Cláudia Raia, com 55 anos, né? Fez uma gestação. Né? Diz que foi natural, mas, enfim, há controvérsias. Mas, tirando isso, é um luto que a mulher tem que ver quando não tem o óvulo próprio. Então, bom, vamos lá. Bettina, você falando aqui desse processo todo da produção independente, etc., a gente sabe que envolve muita ciência, tecnologia, mas também muita emoção. Quais foram os sentimentos que te brotaram, que você falou, meu Deus do céu, isso aqui tá intenso? Vou te falar uma coisa. Primeiro existe um momento de você se achar uma incompetente, sabe? Tipo, eu sou tão competente no meu trabalho e eu não fui uma competente para achar um parceiro e formar minha família. Isso, muitas falam isso. E aí o outro medo é passar por esse processo que é muito invisível. A gente não vê nada. Porque é o óvulo que você não vê, é o sêmen que você não vê, é o embrião que você não vê, que coloca dentro de você. É sentimento Nossa. puro. É emoção, sentimento puro. E é lidar com aquilo que não é palpável. Confiar. É confiar. É confiar que existem profissionais que sabem o que estão fazendo, o banco de sêmen, que é um banco de sêmen, pelo que eu usei há 30 anos, então é você confiar, mas dá um medo danado. Lógico, E se erra o meu né? doador? Sim. Né? Não existe, né? Essa possibilidade é muito pequena. Depois no meu livro eu entrevistei, porque são muito poucos doadores. Não Será é que é o meu existem óvulo, né? Será que é o meu óvulo? Mas existe a coisa das nossas encarnações. encarnações. É quando volta o bebê, gente, né? Nós estamos falando aqui com 3 mães. Quando o É. bebê chega, que você acabou de... Você tá no parto, teve o bebê, ele volta pra você e fala, será que é esse mesmo? Trocaram no aniversário? Isso, porque- Você imagina? Quando Tem você tá essa falando de coisa. sêmen, de óvulo, do embrião, né? Tem essa coisa. E outro medo que tem, que é muito forte, que 10 entre 10 mulheres me perguntam será que é egoísmo eu trazer no mundo um filho sem um pai? E essa é uma pergunta que eu gosto, porque a gente sabe que existem muitas famílias que têm o pai, mas não têm. O pai é ausente. Né? Um pai super ausente. A gente sabe que no Brasil tem 11 milhões de mães solos que não pediram para ser mãe muitas vezes, são mães e que, sabe, elas foram largadas. Tem um dado interessante também. Isso é bem cruel. Isso é cruel também. Mesmo a gente falando de casais heterossexuais, falando desse padrão que a gente conhece de família, muitos casais que se separam, eu ouvi isso não faz muito tempo. O que acontece na separação? O pai abre mão da guarda, de dividir a guarda com a mãe e deixa com a mãe. Isso. Abre mão da guarda. Até os casais tradicionais, pai, mãe, casadinhos, como você falou, quando eles se separam, o homem, na sua maioria, tem aberto mão. Não, olha, eu não quero dividir a guarda com você. Toma, final de semana eu pego para levar para um picolé. Isso é ótimo. E aí, o que eu falo para essa mulher? Eu pai falo é assim, esse, né? o que você acha melhor? Você acha melhor você casar com alguém... você não acha que é mais egoísmo você casar com alguém só querendo ter um filho? E olha o que pode acontecer depois, justamente isso, se separar e pode até ter litígio e o cara não tá nem aí pro seu filho. Então, o que é, né? É uma linha muito tênue, porque eu não acho que eu fui egoísta com a minha filha, porque a minha conexão com ela é tão forte, é um amor tão grande, que eu busco, sim, incluir na educação dela referências masculinas, meus irmãos são muito próximos, meus vizinhos, os maridos das minhas amigas, todo mundo faz parte dessa comunidade, né, na nossa família.
E eu não consigo enxergar o egoísmo que as pessoas, né, que ainda não são mães, né, as mulheres que ainda não são mães, não existe para mim isso, porque a minha família tá ali, eu e ela, e a gente se preenche. Poderia ser legal com mais alguém? Claro, Claro que sim. claro que sim, mas eu não queria ser mãe independente, então foi a única chance que eu tive de exercer o meu direito de ser mãe, Exatamente. né? Nessa e essa vida. doação de amor por E essa um ser humano. E formar um ser humano, né? Você não tem que ficar refém desse tal relacionamento, né? Exatamente. E o amor romântico, ele veio depois. Tive namorado aqui, namorada ali. Não é que eu nunca mais quis homem na minha vida. Ó, homem, né? Sai, Satanás. Não tá nem nesse lugar essa conversa, Não né? é Eu acho que isso. qualquer pessoa com sensibilidade pode perceber de pronto que a gente não tá nesse lugar. Não tá nesse lugar de não preciso de homem pra Exato, nada. não é pelo isso. contrário. Eu gosto muito Quem não de... quer amar e ser amada e trocar. Claro. Mas a gente não pode, mais uma vez, ficar refém nem esperar que isso aconteça para realizar um sonho, né? E nem ser egoísta de usar o Alguém, homem, sim. né? Usar para Com essa esse função. fim, né? Eu acho que isso é muito mais perigoso. Apesar de que outro medo que as pessoas têm muito forte é o julgamento Sim. da sociedade Exato. e da sua própria família. Nossa, Né? própria família. Com a escolha desse formato de... Sim, porque tem muitas mulheres que são da religião católica, né, mais fortes, Que é o fervorosas, pecado. que não é para ser assim, né? E o pai não aceita, ou a mãe não aceita. A maioria das mães aceita. Quem mais não aceita são os pais, pela minha experiência. Não é Sim, não é não é um uma dado regra. estatístico. Mas eu enxergo isso. Mas o julgamento da sociedade é muito forte, É muito esse cruel. medo, né, de cruel. olhar. Mas, por outro lado, eu sempre falo, gente, a gente não vai andar na rua com uma placa escrita eu sou uma mãe independente. Exatamente. Ninguém vai pensar na sua vida 24 horas por dia. As pessoas têm outra coisa para fazer. E se você der mais importância para o que o outro fala, você já perdeu nessa vida. Claro. Porque você tem que olhar para você. Concordo Né? plenamente. Aquilo Os seus que sonhos, para você suas emoções, quer. para suas vontades, claro. Eu sei que é fácil falar, que existe... Por isso que eu falo que é muito bacana você ter um apoio de terapia, um processo terapêutico para te ajudar, né, a enxergar outros ângulos dessa história, né, que não seja aquele ângulo teu ali, né, só, né, dentro você com você mesmo. Eu acho que é muito importante. Bettina, você, sem querer, acabou se tornando uma referência para muitas mulheres, né? Sim. No Brasil todo e fora daqui. O que essas mulheres mais buscam quando chegam em você? Eu acho que elas buscam O que elas a trazem? inspiração, né? Assim, dá certo. Se a minha filha é um ET, né? Às vezes acho que a minha filha, né, é um ET, né? Do tipo, ela é revoltada. Eu acho que é validar. Eu diria isso. Uma validação de que é um formato legítimo e que dá certo, né? E eu falo que sim. Uma né? referência, Eu acolho essa mulher, né? E eu falo, é legítimo, é lindo, minha filha, é super. Fazendo uma analogia, seria aquele abraço que a gente tanto espera, né? É um abraço, porque... Que reconforta, Claro. que recoloca as pecinhas no lugar. não É que eu tô lá na frente, eu já passei por isso. Então, elas veem essa minha passagem, as fases, elas uma se sentem referência, mais né? É uma referência, confortáveis. E todas as mulheres que viram mães, porque eu já tive mentorada que virou mãe aqui em Portugal, elas falam, nossa, foi a melhor decisão, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tem dificuldade? Não posso nunca dizer, não vou Gente. romantizar. Maternidade é difícil pra caramba. E pra todo mundo, pra mim, pra você, pra você. Sim, Tem sim. seus altos, tem seus baixos. Mas você tem que ver a balança ali, o que... Não, mas é maravilhoso. É maravilhoso, gente. eu também acho. É maravilhoso, é pleno. Senão não né? teria ninguém tendo Não, segundo, não. terceiro, né? E, Bettina, a gente está Fala. falando aqui da reprodução assistida, da FIV, e estamos falando também de congelamento de óvulos. São procedimentos muito caros ainda, né? Nós sabemos que... como é que você vê, o que você diria que a gente teria que modificar no Brasil para ter mais acesso? Por exemplo, às vezes uma mulher já tem 2 filhos, mas ela quer um terceiro de um outro parceiro, passou da idade também, mas ela não tem condições financeiras. Ela também tem o direito de ter esse filho, né?
Né? Mas é muito difícil, porque ela não é uma medicina assim tão exata. Então não é assim, olha, eu vou te dar eu vou ajudar, eu vou financiar um tratamento de FIV. Porque tem gente que faz 7. Sim. Exato. Entende? Então é difícil até criar a política, na minha visão. Porque não é uma coisa exata. Não é uma coisa que tem uma medição, né? Olha, você vai passar por esse processo que dura X tempo. E que vai dar certo. Chegou aqui, Não pronto. tem, porque são muitas variáveis. impossível prever. O óvulo, é o esperma, é dentro de você, é a cabeça, é o seu alimentação, é o sono, é tudo. É uma combinação de fatores que não é assim, eu vou te dar um remédio para dor de cabeça, você vai, E os acabou a dor aspectos de cabeça. emocionais também, que devem Entende? influenciar muito na gente, quê? né? Os aspectos emocionais Psicológicos. de todo o Cabeça. processo. Exato. Total, entende? Então, não é... Por isso que eu acho que é difícil uma política pública, porque ela é muito descaracterizada de uma coisa muito, né, científica e é isso que acontece, sabe? Escrita ali. Pode não acontecer. Pode não acontecer, exatamente. O resultado pode ser negativo, né? Eu tô assistindo uma série que chama... Gente, me fugiu agora o nome. Ai, que é o negócio do ventre, o fruto... Gente, esqueci agora. É uma série israelense que um casal quer ter filhos, aí não consegue de maneira natural, vai para tentar FIV, não consegue, porque a mulher não consegue segurar o embrião. E o que ela acaba optando? Por uma barriga de aluguel. Ainda tem esse lugar. Você assistiu? E aí É a uma gente série. não pode falar o spoiler que acontece com ela, com ele e tudo. Mas é interessantíssimo, porque aí também eu pode assisti. acontecer da mulher não conseguir também, de alguma maneira, Manter gestar. o embrião, Gestar. Isso acontece. Aqui chama-se, na verdade, barriga de aluguel, aqui se chama útero de substituição. Sim. Então, Beth, tem toda a razão. Pode acontecer, mas é ali o funil. Primeiro acontece, sabe, o óvulo, né? Você precisa do sêmen, aí depois do embrião, aí depois do útero de substituição. Já quem é casais homossexuais masculinos Também. necessariamente precisam de uma mulher para gestar para eles, ou pode ser um parente de até 4º grau, ou recorrer a... Mas é um outro complicador também, É um outro né? complicador que aqui no Brasil não dá para fazer, né? Se não for parente, aí você tem que ir lá para fora, né? Betina, depois que a Catarina, a linda Catarina, nasceu, ela está com 12, né? Você nos contou. Vieram novos desafios, e totalmente desconhecidos, evidentemente, porque ali estava nascendo uma filha e uma mãe, como eu sempre digo. Eu falo isso também, tá? Que é uma coisa tão transformadora que eu nasci de novo. Exatamente, estava nascendo uma mulher mãe e uma filha. Então, desafios com relação à educação, à convivência com famílias tradicionais, no teu entorno, no teu núcleo de base, e até perguntas como, quem é o meu papai? Como é que foi isso para você? Nos conte. Olha, essa é uma pergunta que eu já tinha me preparado, porque ela sabia que essa pergunta ia chegar, né? Eu estava fazendo um processo terapêutico e a minha terapeuta disse, olha, vamos fazer o seguinte, quando isso acontecer, já tem o seu discurso. E eu sempre falo, olha, filha, na nossa, né, eu falo para mulheres também, olha, na nossa família tem só a mamãe e a Cacá. Tem famílias que tem papai e mamãe, tem famílias que só tem papai, mas a nossa só tem eu e você. E tá tudo bem, que é mais uma família cheia de amor, tudo bem. E a minha terapeuta falou muito, Betina, não enrola. A gente tem mania de ficar enrolando, se exatamente. desculpando. Eu acho que o ponto é Acabou. direto. Postergando, né? E Depois eu resolvo. E essa pergunta chegou quando a Catarina tinha quase 3 anos. E eu fiz isso. E para ela estava tudo bem. Até que, quando ela fez quase 5 anos, me ligaram da escolinha dela, porque eu avisava para todo mundo, né? Eu gostava de falar, sabe, que eu era uma mãe independente. Falava para todo mundo, tinha medo. Eu tinha comprado a minha história. Então, eu falava para todo mundo. E aí, a coordenadora me ligou um dia e falou, olha, Betina, Catarina aqui, você me pediu se tivesse alguma coisa diferente. Catarina me ligou dizendo que eu ouvi ali ela falando que o papai dela tinha morrido. E aquilo bateu tão mal em mim, porque eu queria que ela sempre soubesse a verdade, desde pequena, sobre a origem dela, né? Então, aquilo que o papai dela morreu me disse que ela não estava conseguindo verbalizar o que ela estava vivendo na família dela. Exato. E aí que surgiu a história do livro infantil. Sim. Porque foi a maneira que eu
enxerguei que eu poderia ajudá-la no conhecimento da própria história dela. Não, e maravilha, isso se replicar para tantas outras, não? E aí eu achei, e como deu certo, eu falei, não, então vou ter que fazer um livro Não, para todo mundo. A Maravilha. ideia é brilhante. Você está Brilhante. atingindo muitas crianças, muitas famílias, muitos pais. E é muito legal ver isso. E porque o quando- retorno que eu tenho dessas mulheres é muito legal. Quando eu soube do teu livro, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho eu tenho um filho de 11 anos, o Gabriel, e eu tenho na bibliotecazinha dele, eu já comprei 2 livros, um deles é Mamãe, eu não vim da sua barriga por quê? De Ó, isso é crianças legal. que são adotadas, e o outro, Minha Família com 2 papais e 2 mamães. Isso. Então, isso é muito bacana, que as crianças já construam essa ideia de que a família não tem um padrão só, tem vários Isso. padrões. Quando isso se normalizar, for totalmente tranquilo e assim, e ninguém não criar mais nenhum tipo de preconceito ou de dúvida, vai ser lindo, gente. E os livros infantis estão aí para isso, é maravilhoso. Acho E uma é linguagem esse- incrível E é que esse você o meu traz. objetivo. Exatamente. Porque eu quero que a nossa sociedade seja uma sociedade mais inclusiva, Exato. receptiva a outros olhares. E eu já fui ler em escola. Isso, escolinha, né? E uma das escolas que eu fui, um menininho falou: eu tenho 2 papais. Que lindo. Do nada. Tá vendo? Lindo. Então, assim, existe essa mistura agora. Ainda acho que temos que evoluir. Muito. Mas isso é a minha contribuição para esse movimento, mas porque também me ajudou muito. Mas eu acho Muito. que você quando traz esse livro, que eu acho que é um presente para a sociedade de uma maneira geral, para nós humanos, e eu digo isso num paralelo que eu faço também, porque me aconteceu coisa parecida. Eu, quando Camila era pequena, eu falei, bom, eu preciso dizer para ela como ela foi feita. E eu não vou dizer que ela veio da cegonha, nem do... Exato. Eu vou dizer exatamente. A Camila sempre foi muito ligeira, ela aprendeu a ler e escrever com quase 5 anos, sabe? Eu falei, a pergunta virá. E veio. E vira aos rápido. 5 anos. Nossa. É. E ela falou, mamãe, como que você me fez? Como que eu fui parar na sua barriga? Foi exatamente essa a pergunta dela. E eu já estava apoiada por um livro, por isso que estou te dizendo que você está dando um presente, sim, à sociedade. É de uma inglesa que era um livro, a coisa mais graciosa do mundo, que depois eu fiz questão de deixar na escola dela, com a diretora, para que isso fosse replicado, etc. Em que os filhos, menino e menina, perguntavam para os pais como eles tinham sido feitos, e os pais abriam aquele painel com papéis e canetas, etc., e começavam a contar os maiores absurdos para os filhos. Olha, você foi feito de torradinha, não sei o que tem. A cegonha te trouxe, não sei o que, deixou aqui na porta. A pasta de dente, não sei o que. Sabe assim, mil elucubrações loucas. Aí os 2 filhos estão lá olhando, etc. E o desfecho é sensacional, porque acho que é tudo isso que se quer, que é a verdade. Os 2 filhos falam, ai pai, mãe, não é nada disso. A gente já sabe. Tinha aqui na mamãe um canalzinho e o papai tinha uma mangueirinha. Os filhos começam a desenhar como eles têm a impressão. E aí o amor de vocês plantou uma sementinha, essa sementinha sou eu. Uma coisa espetacular, sabe? Linda. Então, eu acho que você, escrevendo esse livro, dando voz a isso, você alcança um mundo. Sim, e é isso que eu quero. É um presente. Eu quero justamente isso, porque para mim foi tão difícil e facilitar a vida dessas mulheres. De quem está vindo, porque eu quero uma sociedade mais inclusiva. Para minha filha lá na frente também. Lógico. Né? Eu quero... Isso eu acho que é um... Para que ela seja um exemplo, né? Para que ela seja um exemplo. E, enfim, ela construa a vida dela com muita certeza de que ela é legítima, veio de uma família legítima. E que eu acho que é exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala abertamente sobre essa maternidade independente, a gente ajuda a combater de cara preconceitos. Total. Não é? E abre espaço para as mulheres também fazerem esse tipo de escolha. Total. Não é uma escolha fácil. Eu Sim. falo que existem assim alguns pilares que uma mulher precisa refletir antes de tomar esse passo, né? Do tipo... a vida prática mesmo. Eu consigo viver... Vida prática. Eu consigo viver sozinha, sem depender de alguém emocionalmente?
Eu tenho condições financeiras de criar uma criança? Eu tenho a minha rede de apoio, né? Exato, operacional exato. nessa história toda. No dia a dia. Então, são 3 pilares que eu falo que, né, você tem que amadurecer e entender se você se encaixa nesse modelo, Exato. desses 3 pilares. Até porque eu acho que assim, a gente precisa estar calcado, né? Uma mulher que faz essa escolha, ela precisa estar calcada nesses pilares que você colocou, sim, mas o dia a dia ele traz né? Como nasceu a mulher, eu acho que ele traz um outro lugar, né? Total, é verdade. Por exemplo, você pegou teu nenê no colo e você foi para tua casa e ali está você e o seu nenê no colo. É verdade. Então, claro que você tem pessoas do teu lado ali, família, né? Porque eu sempre também falo isso, tá, Roberta? É o seguinte, quando nasce o seu bebê de mãe independente, os avós e tudo, Sim. eles ficam loucos. Aquele que rejeitou ali, quando ele vê, aconteceu, nasceu, é de verdade. Não é aquelas bonecas fakes, não. Vamos é de lá, vamos verdade. acolher, né? E vamos acolher. E aí nasce o amor deles também. Exatamente, porque também nascem avós. Porque também nascem tios. avós. E tudo, sabe? Então a Catarina é muito amada pelos meus tios, pelos meus irmãos. Então, assim, é você também ter dentro de você aquele sentimento de que você está fazendo a coisa certa. Sim. Então, eu ouvi de uma mulher, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Não, cara, é o que o teu coração tá mandando. Ele não tá fazendo errado. É diferente do que todo mundo? Mas não é errado. Não é, quando você fala de amor, como é que pode ser errado? O que pode ser errado, como não é? é? Que pode uma ser coisa errado? tão intrínseca, tão genuína, tão visceral. Nossa, muito visceral, né? A maternidade E não significa que eu poderia... tem gente, teve uma mentorada minha que ela casou com um cara. Teve um cara, ele tinha um filho, ela teve um filho por maternidade e hoje estão juntos. Quem disse que não pode ter, sabe, juntar depois, né? Eu tive outros relacionamentos depois. A mulher não acabou. Como muita mulher que se falou, separa, tem nasci, filho e casa novamente. novamente. Isso não impede nasci nada. de novo também. Claro, Nasceu imagina. uma nova Betina. E ó, vou falar pra vocês, com muito mais feminilidade... né, do que eu tinha quando eu não conseguia um parceiro, porque você fica meio masculinizada pelo mundo corporativo, por ter que né, se provar, se provar. Eu peguei a época que, sabe, eu era a única mulher na equipe, de homens, não sei o quê. Então, né, a gente ainda tem que se provar muito. Então a feminilidade me trouxe, né, a maternidade me trouxe essa feminilidade, que eu acho que isso me ajudou também a ter outros relacionamentos, né? E é uma coisa que eu acho que é quase instintiva, né? Eu acho também. O meu ex-marido, que não é o pai da minha filha, meu último ex-marido, ele dizia assim, Roberta, você é literalmente uma leoa. Sabe a coisa é bicho? Né? Sabe virar bicho. Eu viro. A gente sabe virar bicho, né? Você morde e mata e assim, não... A gente sabe virar bicho, né? Quando a gente quer, né? Esse instinto e a coisa, é muito essa forte. potência da feminilidade, eu acho que ela vem muito, né? Eu acho que me transformou muito, sabia? A maternidade também me transformou muito. Você tem menos ansiedade de tudo, né, do que esperar do parceiro, porque você já tem a maior coisa do mundo ali com você. Não, a melhor coisa. Então é mais light, né? Eu falo isso para as mulheres, né? Elas acham que nunca mais vão acontecer, porque o homem vai achar que ela é feminista, que ela não gosta, porque tem todos os mitos. Olha quantos eu tenho que desconstruir. Olha o que você está trazendo, quer dizer, elas têm receio de que os homens no futuro vão pensar que elas são feministas porque elas tiveram um filho com produção independente. Total. E outra coisa, que eles não vão querer se aproximar, porque você vai pegar o pacote. Né? Aquele pacote que ele vai ter que ser o pai, porque tá faltando ali o pai. Né? Isso acho que é fundamental você falar. E eu falo mais, né? Que eu não me sinto pai. Eu não me sinto pai. Isso é importantíssimo. E mãe. Eu me sinto uma mãe com um papel reforçado. Mas jamais eu vou substituir a figura de um pai. Que ele age diferente, é diferente, tem opiniões diferentes. E essa diferença de opiniões, eu acho super importante pra a criança ver os dois lados. Exato. Né? Mas não tem.
não tem, e tá tudo bem, e eu sou uma mãe, mas eu tenho homens aqui que E dão outras podem ser mulheres uma ótima também. que podem ser referência. uma ótima referência, e eu tenho que buscar também. Eu falo que não é porque você é mãe, independente de ficar, ai, eu sou sozinha aqui, eu vou ficar no meu Aham. cantinho aqui, Claro. de jeito nenhum. Vem pra minha Tô na casa. vida. Vem aqui. Exatamente. Eu quero que você fique aqui comigo. Vem passar uma tarde, comer uma pizza. Para justamente ela ver um lar ali que recebe, que tem homens de outras opiniões, que, né? Eu acho que, isso. sobretudo, para ela saber quem é a mãe dela. Isso, como a mãe Sabe? dela se Nesse posiciona, lugar, Como né? a mãe Nesse dela se lugar. posiciona. Exatamente, eu acho isso A também. mulher que é a mãe dela. É. Quem é essa Entende? mulher? Porque, veja, eu acho que também há um mito muito grande quando a gente assume diversos papéis por conta de que é preciso assumi-los. Uhum. Há uma coisa também da supermulher, assim, sabe? Que é inquebrantável, que não chora, que não tem problema, que não tudo isso. Então, acho que esse processo dela olhar para a mãe dela e humanizar a mãe dela Exatamente, humanizar. Essa é uma palavra é boa. fundamental, entende? Você poder ser exatamente como você é, com tuas forças, qualidades, defeitos, fragilidades. Sim, E isso tudo é a mãe dela. sim. Então, Ela acho tem que ver isso. fundamental. A mãe dela namorar, a mãe dela Viver, né? ter problemas, a mãe dela sofrer por qualquer Chorar, coisa. sorrir. E falar que não vai sorrir. poder ficar com ela porque tem que trabalhar. Exatamente, E tudo sabe? bem. Né? E Também tudo não bem. dá para proteger o filho de tudo, de Nem é sofrer. saudável, Nenhuma nem criança, Por isso né? que eu falo esse negócio do egoísmo, Nenhuma sabe? criança. Porque é uma mulher que já quer proteger o filho sem ele nascer. Ai, meu filho vai se sentir diferente. Ai, meu filho, né, ele vai me chamar de egoísta. Calma, não é nada disso. A Ele gente já tem está que ter elucubrando, casca. mas a gente faz isso. O ser A humano gente faz muito isso, né? Já está A elucubrando que gente vai sofre acontecer mais com antecedência. com antecedente do que as coisas quando elas acontecem. Exato. Né? E eu acho que hoje em dia, ainda mais, porque estamos vivendo uma situação global de ansiedade, né? Depressão. Então, a gente sempre quer a coisa do controle, né? A gente sempre tenta se apropriar de situações que a gente possa saber o resultado final. Isso aí. E tem coisas que E não. tem coisas que estão totalmente fora das nossas mãos. E mais ainda, se comparar ao outro. Exato. Eu não posso. Ai, porque a Roberta tem isso, porque a Roberta tem aquilo, olha a vida dela, olha a minha. A partir do momento que você se compara, você já saiu do seu caminho. Mas as redes sociais, Betina, É uma trouxeram péssima régua, isso né? de uma forma... É uma péssima régua. Com uma lupa, com uma lente Posso de falar? aumento, Eu sabe? também acho. Então, E eu tenho essa preocupação, porque eu lido, né, com mulheres que o primeiro contato muitas vezes é com rede social, e eu tenho essa preocupação. Eu não mostro minha filha só em nhenhenhé, né? Não mostro foto dela agora, porque ela já é grande, mas não fico mostrando muita foto dela criança, porque eu poderia ter muito like. Todo mundo gosta de ver foto de bebê, Sim. ainda mais de mãe. Mas eu acho que não é isso. o Karnal fez uma observação muito interessante sobre esse tema que a gente trouxe agora, há uns 2 dias mais ou menos, falando sobre essa coisa da rede social, que é um lugar de trabalho para mim, né? Então, a imagem que a venda do lindo, da família Doriana, que as pessoas se apropriam através das redes sociais, né? Escondidas atrás da tela. Então, ninguém mostra a derrota. Mas é claro que As não. pessoas só mostram o que é bonito, palco. etc e tal. E ele exemplificou uma coisa do Natal que eu achei tão interessante. Ah, eu vi Palmas, esse vídeo. Karnal. Lembrei. Eu até repostei. Lembrei. Eu achei É, o que que fantástico. Eu lembrei. Ele disse mais ou menos o seguinte. Estão lá numa situação de Natal, pô, a mãe brigou com o pai, Obrigados. eles estão brigados, não estão se falando, então eles estão gesticulando durante a ceia do Natal porque não querem se falar. A comida está pavorosa, fulana errou a mão, etc. A tia não sei o que tem, o filho... Ele vai contando vários casos. A coisa está totalmente alquebrada, Bagunçada. disfuncional, errada, mas chega uma... Acho que é a mãe mesmo, né? Chega a mãe e fala assim, bom, muito bem, avó, vamos fazer a foto do Natal. E é exatamente esse momento que é registrado que vai aquele pras todo mundo na redes. fotinho. Ê! Fica todo mundo lindo, né? Sabe, assim? Família linda. E aí ainda vem a legenda, né? A família é tudo nessa vida. Hashtag. Hashtag.
E você que está lá na tua casa, que muitas vezes está sem família, que o Natal está pavoroso, que você está sem grana, que você está sozinho, ou sei lá, eu o quê, ou que a tua família não é composta daquela maneira, olha e fala, nossa, que maravilha, por que essa pessoa está passando esse Natal e eu estou aqui passando Pois o é, a meu? comparação. Entende? Como se a vida de qualquer pessoa fosse incrível 100% do tempo. Então, acho né? que o que a Pois gente tem que se é. exercitar Isso também, existe. para além de baixar a guarda dos julgamentos, que eu acho isso de uma crueldade, né? O ser humano tem essa habilidade nata, é olhar o que está sendo colocado na rede social, mas tentar ler a notícia por trás da notícia, sabe? A gente fala muito isso em jornalismo. Tente ler a notícia por trás da Traz a notícia. notícia. É. Mas a gente também, inconscientemente, a gente é seletivo, né? Sim. Eu quero gostar Exatamente, mas da é Roberta exatamente ali, eu por quero isso. gostar da Beth. É, E exatamente por isso que eu isso. tenho essa preocupação, porque é muito difícil. Eu não quero convencer. Não, materializar é demais, vai lá e faz. É muito difícil porque eu tenho que falar os medos, os julgamentos, o processo, parará. Mas, ao mesmo tempo, quem tá lá e quem me procura depois é porque tá afim. Sim. É porque já teve aquela voz ali dentro, Chamando, aquela né? luz, ela quer conseguir, mas às vezes ela precisa de ajuda, porque sozinha não vai. Por quê? Esse é um assunto que não dá para você falar para sua, às vezes, melhor amiga. Pra Porque sua ela irmã, não pra sua mãe. alcança. Ela não alcança o que você está passando, o que é você ter o resultado de FIV, aquilo que você se esforçou tanto. Tá negativo, não deu gravidez agora, sabe? Aí você vai mais injeção, aí vai negativo. Então, você não pode contar, às vezes, com a sua melhor amiga ou com outras amigas, entendeu? Betina, aproveitando aqui que a gente já tá chegando ao final. Ah, infelizmente, porque acho que a gente ficaria horas Olha, falando mas com a eu Betina. sei, eu É sei, muito eu sei. assunto Eu e acho tem que você muitos pode temas. voltar, Vou Betina, para a voltar. gente dissecar esse Eu bando de assunto. Eu volto. Mas gostaríamos de pedir justamente que você desse um recado para essa mulher que está pensando nessa possibilidade, um recadinho aqui para essa câmera e falar. também passasse os seus contatos, se alguém quiser te consultar, né, na mentoria também, os seus contatos, suas redes. Como é que acessa teus Como é que livros? acessa os seus livros, gente? Não vamos esquecer. Olha, Bom. esse livro eu já li o ano passado e é legal, Eu bom preciso demais. ler hoje já. Vocês Aí leiam ele tá aqui bem é um- avaliado. Quando você Ai, vê um quero livro é muito, bom, é quando ele tá quero. bem avaliado. Não é porque não é amiga, porque tem muita gente que eu não conheço. Então eu fico feliz. E é verdade, você dá muitas referências, muitos insights, é um mergulho incrível, gente. que legal. Super recomendo. Bom, vocês podem me achar no Maternidade Underline Independente. Tem a bio lá, que tem os links para os meus livros, tem infoproduto também. E tem a inscrição da mentoria, né, que eu faço a cada 3 meses, o próximo é em dezembro. Mas o que eu quero falar, eu acho que é a última frase do meu livro, né, que é: a gente tem que ouvir, a gente tem que pesquisar, sabe, olhar tudo, mas a gente tem que principalmente ouvir a voz do nosso coração, porque ele pulsa. Então ele fala. Então a gente não pode deixar de ouvir essa voz. Maravilhosa, Ah, que é a que voz da perfeito. alma, né? A voz da alma, né? É O isso coração mesmo. aqui tá pertinho. Você não consegue abafar, ele fala muito Não dá, alto, ele né? fala alto, né? E às vezes a gente tem que, sabe, escutar. Só isso, escuta. Né? E ele geralmente é tão assertivo, não é? Nossa! Não há razão, não há Nossa! inteligência que supere essa verdade. A gente Eu tem que acho. confiar muito, né? Muito. Betina, a gente quer agradecer demais sua Ai, presença. obrigada, querida. Obrigada. Foi uma Obrigada. delícia, maravilhosa. papo delicioso, você compartilhar suas vivências, sua experiência, seu amor aí, foi incrível. Acho que tenho certeza que encorajou muita gente que queira também, eventualmente, entrar nessa aventura maravilhosa de amor, né? Aconchego, Amor, ternura. Exata, de tudo. Obrigada, gente. Muito Fantástico, obrigada. viu? E é isso, e assim, repletas de amor, assim, banhadas dessa coisa deliciosa que a gente teve aqui agora. E, por favor, se você gostou desse conteúdo, já clica nesse aviãozinho, já compartilha com o mundo, porque eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir o que a Betina nos trouxe. A gente fica por aqui, nosso podcast vai se encerrando e a gente se vê no próximo podcast. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até o próximo. Até lá, um beijo. Até lá.